E o Vessone trouxe as últimas informações do Coringão, que entra em campo logo mais às 19h30 contra o time do Cruzeiro na Neoquímica Arena. A gente vai estar lá de pertinho acompanhando tudo, fazendo pré-jogo, fazendo pós-jogo, trazendo todos os detalhes para você que é corintiano aqui no nosso canal. Então já se inscreve aí se você não é inscrito, ativa o sino, deixa o seu like, deixa o seu comentário também. Qual o palpite para hoje? Quanto você acha que vai ser o jogo de hoje? Se inscreve aí nos comentários. Gostaria de saber o palpite de cada um de vocês. Então vamos ver aqui o vídeo, o Vessone trazendo aí as últimas informações do Coringão. Eu acho que a gente tem que mostrar nossa força dentro de casa, principalmente. Acho que sempre foi uma força aqui do Corinthians e acho que é isso que a gente tem que fazer. Acho que a gente já provou em diversos momentos que qualidade a gente tem, que capacidade a gente tem, e a gente tem que aplicar isso, botar isso em prática desde o primeiro minuto de jogo, para que a gente consiga se impor, né, sobre o adversário, nesse caso o Cruzeiro. A gente sabe da qualidade do oponente, obviamente, mas a gente vê que a gente tem totais condições de vencer este jogo, mas para isso a gente vai ter que deixar tudo dentro de campo. Muito bem, tá aí o André Ramalho, zagueiro do Corinthians, falando. Daqui a pouco a gente coloca o provável Corinthians que vai a campo, mas Vessa, muita coisa em jogo, né? Me parece a vida do Dorival Júnior, o pêndulo para lá ou para cá da torcida com relação ao Memphis, fora tudo que está acontecendo fora de campo nesse jogo em Itaquera. O Corinthians, primeiro que o estádio de novo não vai estar cheio, né? Não vai estar lotado como Mas o que está acontecendo, né? Cara, essa adaptação do lance do sistema facial tá fazendo com que muita gente ou não está conseguindo se cadastrar também, ou perdeu o hábito daquela coisa que antigamente você podia passar o ingresso pro amigo, tudo mais. Eu não estou falando de cambismo, né? Aquilo lá esse tipo de crime aí, essas pessoas faziam crime com o torcedor e com a paixão do torcedor. Antigamente você comprava ingresso, podia passar pelo PDF para outra pessoa e tal. Agora a pessoa tem que se cadastrar, colocar o facial dela e tudo mais. E não sei, o público deve ficar em torno de novo de 30 mil, assim como aconteceu com o Red Bull. E antes do facial, a média era 44 mil, né? É uma queda bastante tem uma considerável. Coisa, desculpa te interromper, mas tem uma coisa que parece clara, né? Nem todo mundo que comprava era ele que ia. O cara passava o ingresso para outra pessoa. Isso, passava para outra pessoa. Isso é um limitador importante. Isso. Né? E você não está nem falando de cambismo, você está falando... Não, tô falando eu compro, não posso ir. Mas não dá para descartar, né? Ah, não. Vamos achar claro que é tudo não. santo. Mas existiam as pessoas. É isso que eu tô Não, sim, as pessoas estavam lá. É isso. Não, claro que o cambismo atrapalhava muito, né? Atrapalha até hoje. Agora só rapidamente, é que o parênteses do reconhecimento facial que tem há muito tempo no Palmeiras, o São Paulo fez há mais tempo que o Corinthians e tal, ele impede que você compre o ingresso sem saber quem vai ao jogo. Então, na hora da aquisição do ingresso, vai o fulano, vai meu filho, vai outro sei o quê, você já tem que cadastrar o CPF para passar. Então, não é assim, vou comprar 3 ingressos, aí eu escolho com quem eu vou no dia do jogo. Isso não é possível. Ou mesmo aquele não fanático, que até queria ir no jogo, tem que cadastrar. Puta, não sei, o meu filho. É simples. Antes o simples. É simples. O fanático antes talvez pegava o ingresso e mandava pro não fanático. Em casa, por exemplo. Sim. Eu tenho as minhas 2 filhas, elas não querem decidir se elas vão ao jogo uma semana antes. É impossível. Então, mas uma vez o cara se cadastra, fez então, na hora de você comprar o ingresso, eu não sei se eu vou. Então, compra você? Não compro. Compra você? Não sei. Até que horas eu posso, até que dia eu posso... Então, isso, de fato, engessa ainda mais. Na nossa época, a gente ia na bilheteria dia do jogo. Vamos comprar? Vamos. Só mais um detalhe sobre isso. Mas, uma vez a pessoa... Desculpa a minha ignorância. Uma vez a pessoa fazendo o reconhecimento facial, seja ela sócio-torcedor ou não está resolvido? Está resolvido. Então, Vessone, você é sócio-torcedor. Fala, Vessone, queria ir no jogo aí, você não vai? Deixa eu ir? Deixo. Eu faço o reconhecimento facial lá no site do Corinthians, enfim, onde for, e pronto, eu posso entrar? Claro que pode. Mas eu não vou poder passar o ingresso para você. Você tem que comprar o seu. Que daí é um limitador. Isso, já todas as filas do sócio-torceu. Então, aí depende estrelas, tal. Depende Só do que agora programa. está sobrando ingresso até na última fila. Então, esse é o problema. Então, a questão é essa. Então, o Vessone não poderia passar o ingresso dele para mim. Pode. Então, depende do programa de sócio-torcedor. No Palmeiras, não pode. O cara que tem cadeira lá no Allianz, ele pode. Só o cara ele da cadeira. Cadastra o Tirone, o Arnaldo, o Vessa. Porque as empresas que compram as cadeiras quer fazer graça com o cliente. Aí é justo que o dono da cadeira, o cara paga
No Morumbi também, o cara que tem cadeira pode fazer isso. Mas não o cara da arquibancada. Isso, também não pode. Perfeito. Então, sim, é um limitador importante. É um limitador, é uma adaptação, o clube vê isso como uma adaptação, mas está tendo impacto. E para quem acha que, não, é porque o time não está bem, é porque... Não, gente, contra o Velo Clube tinha 45 mil pessoas no Paulista. Então, assim, então a arquibancada não vai estar cheia. O Corinthians, o Dorival tem a sua pressão normal, sobretudo depois do que aconteceu no Morumbi. É um time que se comportou de maneira ridícula, né? Jogar daquela maneira. Só que hoje é aí nesse estádio. E aquela coisa de trotar, de não correr, tá para nascer o jogador que vai fazer isso diante de 30, 40 mil pessoas a 7 metros deles. Isso eu não vejo em Itaquera nunca. O time joga mal, joga. O time às vezes dá mas correr, esses caras correm. Aquele comportamento do Morumbi, eu não consigo ver nunca em Itaquera. Às vezes joga mal, enfim, é do jogo. Mas sem deixar de correr como eu vi lá no Morumbi, certamente isso não vai acontecer. A volta do Mateuzinho na lateral é a boa notícia, né? Depois do Félix Torres fazer o que ele fez diante do São Paulo. O Mendes vai estar no ataque, a gente vai mostrar daqui a pouco com possibilidade de um novo companheiro de ataque. E o Corinthians nessa posição, que é uma posição intermediária, mas claramente a gente olhou a tabela, é uma posição assim, a vitória no Ceará te alivia pra caramba, até te encosta ali quase nos... Só que uma derrota, ela faz aquele monte de gente chega a encostar em você e você começa a olhar lá pra baixo. É uma posição um tanto quanto tranquila, entre aspas, em relação a esse tipo de pressão. Mas a cobrança, eu tive ontem inclusive com o Fabinho, conversei com ele lá no CT e tudo mais, a cobrança do clube, pelo que o clube tem, pelo elenco que consegue manter, não perdeu ninguém, né? Não foi, nenhum titular foi embora, não contratou ninguém, mas também não perdeu ninguém. Então o clube gasta muito com o salário que tem, com a folha que tem, que precisa ter uma resposta. Não dá para achar que 10º colocado é uma posição normal. O Massini fala sempre sobre isso, e eu lembro que só ganha um, mas também 10º não é para o Corinthians estar em 10º atrás do Mirassol. Parabéns para o Mirassol, mas não tem condição do Corinthians pontos corridos ficar atrás do Mirassol. É impossível, não tem como. A cobrança tem que ser para brigar no mínimo pela vaga direta na Libertadores. Mas é um Corinthians pressionado e que dá o azar de pegar o líder do campeonato numa fase absurda, voando aí com a confiança lá em cima. E a noite será também especial por conta do Cássio, né? Não vai ser a primeira vez que ele vai jogar contra o Corinthians. Cássio Ramos. O Cássio Ramos estará no gol, porque naquele jogo do ano passado ele ficou na tribuna e foi bastante aplaudido. Espero que o Corinthians faça homenagens a ele, o torcedor também faça homenagens bonitas a ele. E vai ser diferente, vai ser muito diferente ver o Cássio ali na meta adversária. Vamos, além da possível, sei lá, homenagem, o que quer que seja para o Cássio, o que a diretoria e cartolas do Corinthians têm recebido não é exatamente homenagem, né? Ele já teve muro pichado. Vamos mostrar aí com relação às questões fora de campo do Corinthians. É nesse clima que o Corinthians vai a campo hoje. Olha lá. Isso daí é na... Onde é isso? No estacionamento do Augusto Melo, mas não me... Estacionamento do Corinthians? Do estacionamento que ele tem lá, o estabelecimento que ele trabalha, lá do lado da onde ele tem a quadra dele de beach soccer, não sei das quantas. Não foi nem no Corinthians isso. Não é nenhuma torcida organizada que assinou isso daí. Não vi nenhuma torcida organizada. Me parece uma coisa de um torcedor ali que foi lá. Esse aí já não, né? Não, também é a mesma coisa. Porque... Isso aí também é lá? Não, isso é no Corinthians, né? Isso é no Corinthians. Direciona ali para Depay e tal. Aí cita o lance do Neto, né? Porque o Neto criticou bastante o Depay lá durante o programa dele e tudo mais. Você vê que o mesmo símbolo ali, quem assina, a pessoa responsável, fez lá no coisa e correu para ir. Porque, tá vendo? Mesmo tem uma assinatura pichador ali, é o mesmo pichador e tal. Fez de um lado e fez do outro, né? Foi num estabelecimento e foi lá pro clube fazer a mesma coisa. Me parece ser um caso bem isolado. O protesto grande mesmo que vai ter amanhã, às 19 horas, de todas as torcidas organizadas. A mobilização deve ser uma mobilização grande, com carro de som e tudo mais. O protesto amanhã contra os dirigentes, conselheiros, sócios, esse sim amanhã vai ser um negócio bem impactante e importante. Resta saber se a Gaviões já pagou o Corinthians, né? Tá devendo, né? Agora, Massa, em campo é um jogo... Uma questão do protesto aí. Eu acho que talvez pela primeira vez vai pichado o nome do Memphis Depay, né? A gente vem falando do Memphis Depay, da realidade do Corinthians quando o Corinthians está em crise. Foi também, a gente não pode esquecer, você falou em Gaviões, o
manifesto da Gaviões e a presença no CT na semana passada, antes do jogo com São Paulo, antes de acontecer... Não adiantou nada. Antes de acontecer... Não adiantou lufas. Antes de acontecer tudo aquilo, ainda tem o parágrafo do Memphis Depay. Piorou, né? Vamos conversar com ele e tal. Eu até ia... Desculpe te cortar, Massa. Não, fica à vontade. Mas a questão, o Fabinho, que foi... O Fabinho, né, ele foi um dos grandes responsáveis pela contratação do Memphis Depay. Ele foi à Europa, convenceu o Memphis, certo? Então, falou com o Memphis, recebeu o Memphis, convive. Ele está preocupado com essa situação do Memphis atual, com essa instabilidade, com essas arestas a serem aparadas? Não, ele se diz até meio surpreso, porque até agora, nesse quase um ano do Memphis, eu até cheguei a falar isso daqui, a gente viu pouca brecha dele, assim, né? Essa retinha final que ele tá, parece com atitudes que não condizem muito, que não foi julho, agosto, setembro, outubro, novembro, nunca tinha acontecido até então. Agora, não voltou pro banco, sabe esse tipo de atitude dele? Agora parece uma situação mais recente. A gente não viu nesses últimos meses todos isso acontecer. Então, quando eu falei com ele, quando eu conversei com ele, ele está um tanto quanto surpreso mesmo dessas pequenas atitudes, vamos dizer, que o Memphis está tomando. Diz que conversou com ele sobre esse negócio do banco. E aí até o que o Memphis, na teoria ali... na conversa com ele e tal, é aquela coisa de adaptação, né, ao modelo, porque não está na lei, né, que você é obrigado, não está na regra do futebol que você é obrigado a voltar para o banco, mas aqui no Brasil a gente tem uma coisa de voltar para o banco depois que você é substituído e tal, e que ele falou que teve uma conversa ali normal, como teve aquela vez também, qual foi outro caso que foi meio, que a gente comentou bastante, teve um caso polêmico com o Memphis também recente, não era de cartão, O que ele fez mesmo? Enfim, que também virou um barulho grande. E aí a gente. Ele falou que também teve que conversar aquela vez. Puta, que ele foi advertido. Puta, alguém vai ajudar aí. Que ele foi até advertido pelo clube. Que ele faltou no treino. Então, ele nunca tinha faltado. Lembrei, faltou no treino. Também ele nunca tinha feito. Então teve aquela conversa aquela vez com ele também. Então, me parece ser uma coisa mais pontual, não é uma coisa que parece preocupar tanto assim o Fabinho e a diretoria nessas últimas brechas de faltar no treino e agora, recentemente, de não voltar para o banco. Só que isso é aquela coisa, você vai somando, né? Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, daqui a pouco tudo pode explodir mesmo. Então, é bom que o Memphis também fique de olho nessa situação, porque são pequenas brechas que uma só tá tudo bem, duas tá tudo bem. Aí você começa a falar, gente, peraí, o que tá acontecendo aí? De qualquer forma, o Fabinho, que é meio fiador da história do Memphis, também tá com o dele ali, né? Sim. De alguma maneira sim, né? Aliás, ele é o único responsável hoje pelo departamento de futebol profissional com nome, que tem o rosto, que as pessoas conhecem. Quando dá certo ou dá errado, tá muito na conta dele, esse vazio de poder. É isso. Então, não tem nem aquele diretor estatutário do lado. Nem isso o Corinthians tem. Fez questão de não ter, né? O que também é bom pra caramba, aliás. Só tem o Fabinho. E as pessoas, enfim, que ajudam ele ali no CT, com scouts e tudo mais. Então ele sabe que também ele está muito, muito, muito na conta dele, toda essa condução do dia a dia no CT. Ele me parece bem feliz ali no sentido do tamanho dessa responsabilidade que ele tem, da visibilidade que ele tem. Eu até cheguei na conversa com ele e falei assim, você tem noção de que talvez você, dos executivos de futebol, seja talvez o mais conhecido, né? Quem é o do Cuiabá, quem é do Atlético, as pessoas não... eu sei disso, a visibilidade é muito grande. Então, ele sabe que ele também está no ventilador como qualquer outro membro do Corinthians ali, né? Olha, Massa, vamos colocar o provável time do Corinthians, mas você falou que vai ser empate, é isso, no seu palpite? Não, ele botou a vitória do Cruzeiro, mas ele acha que o Corinthians... Não, vai empatar o jogo 1-1, mas eu botei 1-2 pro Cruzeiro. Então, daqui a pouco a gente coloca... Mas assim, o Cruzeiro, que vai a campo, também é aquele jogo para confirmar. Eu vim aqui para ganhar o campeonato, certo? Você ir encarar o Corinthians em Itaquera, seja... acho que o modelo de jogo do Cruzeiro combina com o tipo de jogo do Corinthians. O Corinthians está meio desesperadão, vai ter que sair, a torcida vai ficar em cima, os caras vão ter que correr. E aí, transição rápida, saída rápida, os 3 homens de meio fortes, facilita um pouco o jogo para o Cruzeiro nesse sentido, né? De que o Cruzeiro vai, na minha visão, pelo que eu tenho visto dos jogos do Cruzeiro, claro, jogos em casa, você toma a iniciativa contra o Juventude, tomou contra o Palmeiras, aquela pressão inicial, né? Mas o time tem como característica, na minha visão, ser uma equipe que é muito objetiva no seu trabalho, né? Rapidez, velocidade e muito objetiva para chegar ao gol.
E acho que esse é um jogo que facilita para o Cruzeiro, no sentido de que o Corinthians precisa sair. Não dá para o Corinthians negociar um empate. O Corinthians é líder do campeonato e o Cruzeiro está 2 pontos atrás. Você pode jogar de outra forma, entendeu? Agora não tem como. Né? Olhando a tela então com o provável Corinthians, que recebe o Cruzeiro em Itaquera. Aliás, qual foi a última vez que o Corinthians liderou o Campeonato Brasileiro? Não faz muito tempo, não. Com o Vitor Pereira foi líder algumas rodadas, já em 22. 22. Assim. Acho que 22. Esse é o time, Vessa? Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, que acabou de dar entrevista, deve jogar, né? O clube às vezes põe uns caras pra falar que não joga, né? Mas enfim. Kaká e Bidu. Martínez, Carrilho, Breno Bidon, Garro, Thales Magno, ou Romero e Memphis Depay. Por que essa dúvida na frente? O Romero pode não jogar? Porque tá mal demais, né? Porque no Morumbi não fez nada com nada, e o Thales tinha feito o gol contra o... Nada com nada. Fez lá no Ceará o Thales Magno e tal, e o Romero estava descansado, foi pro jogo no Morumbi e parecia que estava cansado, que tinha corrido uma maratona. Então, a possibilidade do Thales jogar ao lado do Memphis, e aí os 3 volantes por trás, o Ranieri está suspenso, mas o Mateuzinho está voltando. O Gustavo Henrique, que ficou fora também, essa daí do Dorival não entendo até agora, tirou do Ceará, todo mundo falou, beleza, tirou do Ceará, vai jogar no Morumbi. Não, também não colocou, ninguém entendeu nada, é o melhor zagueiro do Corinthians, essa do Dorival, sinceramente, eu não entendi. Então, a gente está apostando que é possível que sim, ele retorne, até possa formar André Ramalho e Gustavo, que foi a zaga que fez sucesso ano passado, inclusive. Essa conversa que você teve com o Fabinho ontem, deu para medir a temperatura da batata do Dorival? Deu. Ela está no papel alumínio, ainda não? A cabeça do Fabinho, ele não vê muito motivo para mudar. Só que ele é um funcionário. Ele está abaixo de diretoria. E, às vezes ele também pode ser comandado nesse caso. Ele olha para cima e vem alguém de cima e fala, eu quero tirar. Aí ele vai acatar. Mas a vontade dele, a conversa dele foi de um trabalho do Dorival. Eu até falei, mas como que o Dorival tá... Ele falou, não, o Dorival é muito experiente, ele tem muita clareza desse tipo de pressão externa e tal, e ele leva isso muito numa boa. Mas eu senti dele, assim, de que por ele não tem troca nenhuma de treinador. Como nenhum. Não iria da família Dias. No Dias ele bancou também, mas ele, eu repito, ele é um funcionário. Então, ele é um funcionário e cada mês ele tem um patrão diferente. Boa. Você entende? É duro. Então, é isso. Até em termos de personalidade, sabia? Claro. Uma coisa é você falar com o Augusto, a outra com o Osmar. Perfeito. Às vezes uma palavra aqui com esse, aquele odeia o jeito que você falou, o outro não liga. Até esse tipo de coisa tem que se adaptar. Mas é melhor o Osmar, né? O Augusto. O Augusto teve 1 ano e meio, né? Pra fazer todas essas bobagens que fez, a ponto de ser indiciado pela Polícia Civil e agora virou réu. Então, a gente nem falou direito, mas virou réu da Justiça. De qualquer forma, a saída do Melo, a gente não está nem discutindo a incompetência do Melo, fora as outras coisas, ela bagunça o comando também do futebol do Corinthians, né? Então, é uma interinidade. É difícil para o Omar Stabile tomar alguma atitude. Eu vou trocar o técnico, sendo que daqui a 15 dias tem uma decisão, talvez daqui a 15 dias. Olha, o cenário é esse, para os próximos X meses, a eleição vai ser convocada para lá, para não sei quando e tal, não sei o que lá. Até lá nós vamos precisar tomar decisões. Até lá eu acho muito complicado mais mudanças, né? Então, agora, tem uma questão que é acima do patrão, que é o bafo da torcida no estádio. E o Corinthians é quase uma sentença. Isso é verdade. Se a torcida do Corinthians, por algum motivo, encarnar e meter um fora Dorival, cai o Dorival. Simples assim. Todos os últimos foi assim, todos. Né? Então, essa fragilidade do Dorival é porque os resultados não estão vindo, o time não está jogando bem. Depois, eu guardei o manifesto da Gaviões, porque eu estou com as frases aqui. A Gaviões é capaz de derrubar qualquer técnico do Corinthians. Então tem a conversa com o Memphis e tem a avaliação do trabalho do Dorival. Voltou muito mal. Né? No período que teve para treinar o time, não treinou, não funcionou. Então tá lá no manifesto. E esse é um jogo super difícil para você cobrar vitória, desempenho, porque é contra o melhor time do campeonato, mas é assim que está colocado. Né? Então o Corinthians vai ter que reagir de alguma forma hoje, senão teremos sequela. Você já estava aqui no G4 quando não era Marília, né? Quando o Augusto Melo veio aqui? Não estava não. Pois é, Ele é candidato ainda. Não tinha mesa.
Ele era candidato. Isso, não tinha mesa. Esses dias eu fiquei pensando, eu converso muito com o Oliver, meu cachorro, né? Que a Renata não tá aí. Às vezes ele senta do meu lado e fica conversando com ele. Falei, Oliver, não é possível que eu tenha sido enganado por um sujeito como esse. Que coisa incrível. Você foi né? na época? Na época, o cara veio aí. Falei, pô, é uma coisa nova da renovação e transferência. Na coisa nova. É tipo, esses caras, esse grupo eu não quero mais. Aí surge, qual que é a alternativa? Não, mas o que me intriga é o sujeito vir aqui e enganar a gente, sabe? Cara, eu não me uma senti coisa... enganado, não. Não, assim, acho que eu tive a desconfiança do jornalista ali. Eu falei, Não, ok, mas o ser humano, o cara é capaz de fazer tantas barbaridades, né? E é inacreditável que nessa linha que você está dizendo, o cara tinha... Eu ia falar 100%, mas eu vou falar mais. Não existe o 101%, mas ele tinha de aprovação do torcedor de rede social. Que a faca e o queijo na mão. Nossa, ele ganhou com uma maior margem que um presidente ganhou a eleição em termos de margem, porque era o que você falou, é o voto da esperança contra aquele que você não queria nunca mais que aquela gestão de 16 anos, aquela dinastia ficasse no clube. E o cara conseguiu simplesmente perder tudo isso em 1 ano e meio e terminar indiciado pela Polícia Civil e réu na justiça por 3 crimes. Ele poderia se tornar um dos maiores líderes da história do Corinthians. Né? Muito bem, eu vou dar aqui a minha opinião a respeito do que foi falado hoje em relação aos ingressos. O Vessone até falou aí de o Corinthians fazer alguma coisa, de poder transferir o ingresso. Eu acredito que essa ideia de poder transferir o ingresso para outra pessoa não é legal. Tem que continuar assim até o pessoal se acostumar. As pessoas têm que se acostumar e entender que se ela quiser ir no estádio, ela tem que fazer o cadastro dela, independente se ela vai pagar o plano de fiel torcedor ou não. Se ela quiser pagar no ingresso mais barato, ela paga o plano. Se ela não quiser, então ela vai pagar o valor cheio. Mas eu acho que a pessoa deveria sim entender que para ela conseguir o ingresso, ela precisa ter um cadastro, ter a sua biometria ali e o ingresso tem que continuar assim sendo de forma intransferível, porque se você faz o ingresso de forma transferível, você poder comprar e transferir, vai voltar os cambistas de novo. Não é inteligente você poder transferir o ingresso, porque aí o cambismo vai voltar. Os caras têm várias contas aí que tem a pontuação lá em cima e muitas pessoas que de repente hoje têm a condição de comprar porque tá sobrando ingresso, não vão conseguir comprar de novo. Aí ela vai voltar a pagar caro de novo, porque os caras vão poder comprar nessas contas que eles têm com a pontuação alta, repassar o ingresso e vão repassar por outro valor. Então o cambismo vai voltar. Então a única forma de combater o cambismo é da forma que o Corinthians está fazendo. Então esse negócio de poder transferir o ingresso, porque não é só o amigo que vai transferir para o amigo. O amigo transfere ali pelo mesmo preço que ele pagou. Mas o cara que tem várias contas ali, no nome do pai, no nome da mãe, no nome do irmão, ele não vai transferir o ingresso pelo mesmo valor. É o trabalho dele. Ele ganha em cima da paixão do corintiano. Então eu não acho uma boa ideia. Espero que o Corinthians não cometa esse erro de novo, porque o cambismo vai voltar. Falando de Corinthians, realmente a postura do Corinthians no jogo contra os Tricas foi vergonhosa, foi desastrosa, foi lamentável, dava raiva de você ver o time do Corinthians jogando daquele jeito. Jogando não, porque o Corinthians não jogou bola, né? O Corinthians praticamente não entrou em campo, o Corinthians andou em campo. Um jogo ali realmente para se esquecer. Espero que a postura mude, que o Dorival possa, primeiramente ele, né, tomar uma injeção de ânimo, e ele, depois disso, dá uma injeção de ânimo nos jogadores, porque realmente, tanto o Dorival como o elenco do Corinthians, você, pelo menos ali no jogo contra o time do São Paulo, era um time totalmente apagado, morto, sem brilho, sem vontade. Um time completamente desanimado. Espero que a situação mude e que o Corinthians possa hoje fazer um bom jogo e conquistar esses 3 pontos aí dentro de casa, porque ganhar dentro de casa é obrigação. Fora de casa, pelo menos empatando tá de bom tamanho, mas dentro de casa tem que ganhar os 3 pontos hoje. Não podemos cometer o erro que cometemos contra o time do Bragantino.
Então, eu sei que é um desafio, porque o time do Cruzeiro tá muito bom, é líder do campeonato, mas o Corinthians tem que ganhar hoje. Não podemos perder mais 3 pontos dentro de casa, porque aí sim a situação começa a complicar. Bom, se inscreve aí no canal, se você não é inscrito, ativa o sino, deixa seu like e deixa seu palpite também. E daqui a pouquinho a gente vai partir lá para a Arena, porque tem Coringão às 19h30 contra o time do Cruzeiro. Tamo junto, até o próximo vídeo e vai Corinthians!